Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, hoje eu trouxe mais um vídeo para vocês, em que a gente vai falar sobre a coragem. Quantas vezes, a gente se sente fraco, sem ânimo, sem coragem para fazer aquilo que a gente tem que fazer no nosso dia, no nosso dia a dia, né? Nós temos vivido dias muito pesados, dias muito difíceis, como diz a palavra, nos últimos dias muitas coisas aconteceriam, a gente não vê mais aquele amor que a gente via antes. Nós vemos separações de família, muitas separações de casais, mesmo que tenham acontecido anteriormente, mas hoje você vê isso se repetir com muita frequência. Temos visto o amor se esfriar e as pessoas sendo abaladas por doenças psicológicas, por doenças da mente, por doenças psicossomáticas. Então a gente tem vivido dias muito complicados e a coragem ela tem um sentido muito especial para esses dias, e principalmente se você estiver se sentindo dessa forma. Temos visto muitas pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, principalmente ansiedade, que gera a síndrome do pânico. Posteriormente, a ansiedade vem gerando-se a síndrome do pânico, ou em muitos casos tem a síndrome do pânico e gera-se a ansiedade porque quer acabar com aquilo, A gente tem visto muitas coisas na internet, enchendo muito a nossa cabeça, muito conhecimento por conta da tecnologia, e isso também interfere na forma está interferindo com a forma em que a gente vive. Tudo na vida, gente, temos que ter equilíbrio para que a gente se mantenha são diante de toda essa enxurrada de conhecimento que a gente recebe, tantas outras coisas que a gente ainda está exposto, principalmente com a tecnologia. Nós estamos crescendo em conhecimento, mas declinando quando se trata da nossa saúde, da nossa mente, dos nossos sentimentos. Quando se trata de nós mesmos, a gente não está se tratando como prioridade, a gente está se deixando para depois, nossa mente para depois. E geralmente quando a gente chega a tratar, é que, como a gente fala aqui na roça, o balde já entornou, a água já entornou do balde, aí a gente entra em colapso e a gente tem um retrabalho, Em vez de a gente ter observado aquele balde para não transbordar, a gente deixou transbordar e agora a gente vai ter que limpar aquela água que transbordou, Então, pessoal, o versículo que nós vamos ler hoje fica em Atos 23:11, e ele fala assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Aqui Paulo está falando, Deus está falando com Paulo, depois de tantas coisas que Paulo viveu. Paulo foi açoitado, Paulo foi ao Sinédrio. Então Deus aqui está falando com ele, e o Senhor aparece para ele dizendo que ele ainda precisa ter coragem, porque ele precisa fazer o trabalho que ele fez em Jerusalém, ele precisa fazer em Roma. Uma das coisas que me chamou na palavra coragem, quando eu fui procurá-la no dicionário, ela tem muitas palavras boas em relação à coragem, mas a gente vai tratar dessa palavra bem mais a fundo, que é um sentido ainda melhor do que a gente pode imaginar, E quando a gente fala de coragem, a gente fala de bravura, a gente fala de intrepidez, a gente fala daquela qualidade da mente que permite o homem enfrentar perigos e dificuldades com firmeza ou sem medo. Valor, ousadia, resolução é uma parte constituinte da fortaleza. Mas fortaleza implica em paciência para suportar o sofrimento contínuo, assim como Paulo estava fazendo aqui. E eu achei muito interessante porque quando a gente fala coragem, corajoso, a gente sempre liga para Josué, que tem aquela parte de Josué que fala: seja forte e corajoso. Mas nesse contexto que eu encontrei aqui em Atos, ele se conecta mais com aquilo que a gente vai falar. Ele se conecta mais com aquilo que com o sentido da palavra no hebraico. E no hebraico, a gente tem duas palavras que a gente pode falar, que é coragem e corajoso, E uma dessas palavras para coragem é ometz, que significa coragem e bravura. É uma expressão hebraica que ela é usada amplamente, ela é usada muito na cultura hebraica como inspiração de força e valentia.
nome, ele faz menção a algo de dentro, sabe? Força de dentro, uma força interior necessária para transpor obstáculos entre as metas e os objetivos a serem seguidos. E outra palavra que a gente também tem no hebraico é a palavra hazak, que significa ser forte, endurecer ou fortalecer figurativamente. Ou seja, se você tem coragem, você é forte, você é endurecido, você, sabe, é fortalecido. Mas não é aquele fortalecido que a gente diz assim, não, eu sou forte. Não, é algo que vem de dentro. É algo que transpõe de dentro para fora. É algo que Deus colocou dentro da gente. É algo de Deus. É algo que vem de dentro para fora. E muitas vezes elas são utilizadas em contextos que abordam aspectos de coragem, ajuda e cura. Essa palavra ela aparece muitas vezes nas passagens bíblicas, hazak. Eu vou deixar aqui um PDF para vocês baixarem com todas essas explicações, tá, gente? O hebraico ele usa muito a gematria para significar palavras. E dentro dessa palavra, na gematria dela, ela é o número 1 com o número 2, que ela é a ligação do Criador com a criatura. Porque Deus criou o primeiro, Deus é o primeiro. E 2, ele criou o homem. Então, por isso que o homem é o número 2. O nome tem analogia do número 2 e o 1 é o número de Deus, né? Assim, na gematria, tá, gente? Então, essa é a ligação entre a criatura e o Criador, objetivando a excelência do mundo. Olha que coisa linda, gente. E tem mais. Ela é o equilíbrio dos elementos na criação. Então, vocês lembram que eu falei que a nossa vida lá no começo do vídeo teria que ter um equilíbrio? Novamente, a palavra coragem traz esse equilíbrio que eu falei para vocês. Então, ela é um processo, a palavra coragem, hazak, ela é um processo constante de evolução de uma pessoa. E muitas leis judaicas, elas são embasadas até mesmo nesse número 2 que eu falei na gematria da palavra hazak. Ela forma uma conexão com a Torá, né, que é o livro judaico. É conhecido também como a confirmação de um fato que se completou. Então, pessoal, como a gente estava falando, né, o princípio bíblico, né, da palavra coragem, ela vem de uma soberania de Deus, de um entendimento que a nossa força vem de Deus, de uma força que recebemos dele desde o dia que a gente nasceu, desde o dia que nós fomos concebidos. Quando Deus nos fala que nós precisamos ser fortes e corajosos, dizer que nós precisamos nos esforçar muito para não deixarmos nos abalar com as pressões do dia a dia. Quando Davi lutou contra Golias, né, eu estava lendo esses dias sobre Davi, novamente, né, quando Davi lutou contra Golias, que ele pegou aquelas pedras, ele não contava só com a força dele. Porque como ele ia derrubar um homem muito maior do que ele, apenas com uma pedra. A força dele não estava nele, a força dele estava em Deus, a coragem dele estava em Deus. Davi não se conformou com aquele gigante, com aquele filisteu incircunciso, como ele fala, né? Ele estava afrontando o Deus de Israel, que ele conhecia, que ele sabia que era poderoso, porque Deus já vinha o treinando para isso. Quando ele matou o leão, quando ele matou o urso, Deus já o vinha treinando para que ele chegasse àquele ponto, porque Deus já havia o ungido e Deus sabia que ele ia precisar dessa força, dessa coragem que viesse de Deus. Enquanto muitos que estavam ali há meses se acovardando em não enfrentar aquele gigante, Davi não se conformou. Davi teve coragem e foi lá e matou aquele gigante. Pode ver que ele usou uma pedra, uma funda, né, para bater aquele gigante. Mas ele precisou arrancar a cabeça daquele gigante também para que ele estivesse efetivamente concluído aquilo. Ele precisou de ter essa coragem. Davi entendeu bem essa coragem que veio de Deus. Ele não se acovardou, ele foi lá e fez. Então, quando Davi fala para o gigante, para Golias, ele fala: você vem contra mim com espadas, lança, escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos que você tem afrontado, que era Israel.
Então, assim, ele não foi com a própria coragem, ele foi com a coragem que veio do alto, com a coragem que veio de Deus. Josué também, quando ele entrou nas terras ali, quando ele foi para poder conquistar, né, Jericó, ele não contou com a sua própria força, porque ele não tinha força para derrubar aquelas muralhas, porque eles olhavam e se viam, nossa, isso aqui não vai acontecer, né? Muitos ali viam que aquilo ali parecia que não ia acontecer, mas ele teve coragem. Foi aí que Deus falou para ela: tenha coragem, tem bom ânimo, que eu vou fazer você herdar a terra, né? Então, quando Josué foi ali nas muralhas de Jericó, com coragem e contou com a força que vem de Deus. Olha que coisa linda, né? A coragem é a força que vem de Deus. É logicamente que ele não ficou parado, né, gente? Ele simplesmente foi. Deus mandou ele rodear a terra por 7 dias. Depois de 7 dias, ele mandou rodear 7 vezes no mesmo dia. E daí ele mandou que todos fossem e gritassem diante daquele cenário. E aquelas muralhas caíram, eles entraram e tiveram ainda que lutar contra aquele povo, porque o povo também não ia entregar a cidade assim, né? Mas o povo ficou estarrecido também com aquela situação daquelas muralhas. Vou fazer um outro vídeo para vocês também falando sobre essa muralha e como elas eram essenciais, não só para aquela época, mas como elas eram feitas, gente. É muito interessante. E para quem olhava, casas eram feitas em cima dessas muralhas, sabe? Para quem olhava, era praticamente impossível derrubar aquela muralha. Tanto é que o rei de Jericó achava que seria impossível. Mas Josué, com a coragem, com a força que vem de Deus, ele conseguiu destruir aquelas muralhas, entrou em Jericó e tomou aquela terra, assim como Deus falou que aconteceria. Hoje eu quero que, com essa mensagem, vocês façam uma reflexão da sua vida, para Deus te lembrar todas as vezes que você não teve coragem, você não foi forte o suficiente, que não deu o primeiro passo como um ato de obediência a Deus. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre obediência e eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição para vocês poderem ver. Inclusive, todos os meus vídeos, gente, eu deixo um e-book para vocês, tá? Eu tenho o maior trabalhão, então não deixa, gente, de curtir, compartilhar esse vídeo para todo mundo, porque eu amo a palavra de Deus e eu tenho o maior trabalhão para fazer esses e-books para deixar lindo para vocês. Então, vocês sabem que eu preciso que isso seja adiante para dar continuidade a essas mensagens no canal. Então, se vocês estão gostando, curte, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, né? E passa para uma amiga, gente. Leva a palavra de Deus assim, dessa forma, tá bom? Havia falado para vocês, eu tô fazendo essa série de vídeos falando o que eu precisei para chegar até aqui, né? E eu precisei de coragem para chegar até aqui, de uma força que vem do alto, porque eu não achava que eu tinha habilidade e eu ainda sou muito crua para isso, gente. Eu espero que vá mudando e vocês vão acompanhando aí, vão me falando onde eu preciso melhorar. Né, porque eu precisei ter coragem, eu precisei ter obediência, eu precisei dar o primeiro passo, porque eu não tinha essa coragem de botar o meu rosto na internet para poder fazer isso, e eu tive que ter coragem para poder estar aqui agora. Então eu fiz um versozinho, eu fiz um poeminha e eu vou deixar esse poema para vocês aqui, porque assim, foi um poema do meu coração. Eu vou deixar ele no e-book, tá, gente? É melhor. Eu vou deixar ele no e-book para vocês. E eu espero de fato mesmo que vocês tenham entendido o que é essa coragem, o que é a coragem que vem do alto, o que é essa força que vem do alto, que vem de dentro para fora, de Deus para nós. Então faça essa reflexão na sua vida hoje, né? Vê aí com Deus, ore, peça a Ele para te mostrar aonde você parou no meio do caminho, aonde você não foi obediente. Peça que Ele traga a sua mente, peça perdão a Deus. Às vezes você não pode ter perdido oportunidades por não obedecer a Deus e não ter coragem de fazer aquilo que Deus mandou que você fizesse. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem de hoje, né? E que Deus possa abençoar grandemente vocês. Eu tô amando fazer esses vídeos e passar meu conhecimento e tô aprendendo mais, gente. Isso é muito interessante.
tá bom? Eu vou deixar aqui nos links o link do e-book, vou deixar o link do meu Telegram, do grupo do Telegram, onde também eu deixo os e-books lá. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e até o próximo vídeo. Tchau, gente!